Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. No episódio de hoje estamos com Mariana Colodetti e Caroline Montebianco, empreendedoras da startup Tollveg, que produz bioinsumos para o agronegócio. Olá, é um prazer ter vocês aqui hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Olá, André. É um prazer. Obrigada. Então, eu gostaria de saber de vocês, qual foi a inspiração que vocês tiveram, né, para a criação da Tollveg? Bom, a Tollveg, ela surgiu de uma dor, né, que a gente tem hoje na agricultura, que é o uso excessivo e extremo de agrotóxicos, que causam vários prejuízos, não só para a saúde humana, como também para o solo, e vários danos, né, para o agricultor, para a alimentação humana. Então, ela surgiu de uma necessidade de você ter produtos mais sustentáveis, mais limpos, orgânicos e que fossem eficientes, né, para o campo, melhorassem a questão de produtividade e todos esses aspectos, né, que o produtor foca muito, né, que é aumentar a produtividade, aumentar lucro, ser eficiente contra pragas e principalmente ser sustentável. Perfeito. Na verdade, é uma área super importante, né? Que o agronegócio é um dos motores da economia brasileira. Vocês podiam trazer algumas informações sobre o uso de agrotóxicos no Brasil? Hoje o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Basicamente, hoje, né, entre 2000 e 2014, estimativas mostram que tivemos um aumento aí de 135% no uso de agrotóxicos. Além disso, se a gente for parar para ver alguns dados, né, a gente hoje observa que mais ou menos o brasileiro hoje consome uma média de 7 litros de agrotóxicos por ano. Além disso, a OMS relatou recentemente que a gente teve aí nos últimos anos mais ou menos 20 mil pessoas morrendo tanto pelo consumo e pela aplicação, né, pela má utilização de agrotóxicos no Brasil. O principal produto de vocês é o Arimã, correto? Você podia falar um pouquinho sobre o processo de pesquisa e desenvolvimento desse bioinsumo? Posso sim. Levando em consideração todo esse cenário que a Mari trouxe, a gente pegou toda a nossa trajetória e transformou de uma pesquisa em algo realmente para o social, econômico e ambiental, que funcionasse, não só em laboratório, mas também no campo. Então, a gente tem como característica do produto, do Arimã, a gente consegue tanto melhorar a produtividade, quanto melhorar a obtenção desse composto, porque ele não é químico, é um composto orgânico, então acaba sendo algo mais saudável tanto para o campo quanto para o agricultor, para quem aplica. Então a gente tem várias vantagens sobre ele, que a gente consegue trazer características muito boas, tanto para o ambiente, quanto para o agricultor, quanto para o campo. Legal. E ele é feito à base de quê? Ah, mas aí você está me pedindo muito. Não, o que eu posso dizer é que é um micro-organismo, vamos dizer assim, uma parte dele. Nem ele todo. Certo. E vocês demoraram quanto tempo para fazer esse desenvolvimento até que o produto fosse de fato colocado no mercado? Ah, isso aí é uma longa história. São mais de 10 anos de pesquisa, levando em consideração toda a nossa pesquisa, mais de algumas outras pessoas envolvidas. Mas estar no mercado mesmo está começando agora. A gente transformar realmente uma pesquisa em um produto é um passo novo. Começou basicamente em 2021, quando a Tollveg ela saiu de um sonho, né, que era idealizado na academia por mim e pela Caroline. E com o CNPJ, com a oportunidade que a gente teve de um edital do governo, de fomentar o empreendedorismo, a gente começou a tirar essa ideia do papel
E toda essa pesquisa e desenvolvimento que a gente tinha dentro do laboratório para começar a levar para o agricultor realmente. Porque não adianta a gente desenvolver 10 anos de pesquisa dentro da universidade e isso ficar apenas na biblioteca. Exatamente. Sim, é muito legal, né? A gente vê esse processo, né, da academia ao mercado, né, transformando de fato o conhecimento, né, num produto, né? E o Arimã, ele tanto fortalece as plantas, né, previne doenças, como combate pragas. Que tipo de pragas ele combate? Atualmente ele já foi testado contra vírus, então a gente tem relatos dele tanto para o vírus CABMV, que causa o endurecimento do fruto, uma praga hoje que não tem cura, né, porque a gente não tem antivirais hoje na agricultura, e que acaba aí levando a perdas, né, de mais de 60% na produtividade do maracujá. Também fizemos testes com vírus em tabaco, contra o vírus do mosaico do tabaco. Então, para virose, são esses dois, tanto para maracujá quanto para tabaco. Fizemos também contra nematóides em algodão, com resultados bem interessantes. Uma pesquisa que a gente vem colaborando com a Embrapa. E também fizemos alguns testes com fungos fitopatogênicos, onde ele também tem um resultado bem interessante contra fungos, tanto em maracujá quanto em outras culturas. Legal, então, para quem é leigo, deixa a gente entender, né? O produto, ele veio de uma pesquisa de vocês, de mestrado, de doutorado? Bom, eu acho que a Caroline pode falar um pouquinho sobre isso, porque foi no início da iniciação científica / mestrado dela, onde começou com uma curiosidade, né? E aí ela pode contar melhor isso, que a gente foi observando algumas coisas no tabaco, onde a gente viu o florescimento dessas plantas antecipados e um aumento no número de flores. E aí começou a borbulhar a cabeça nesse sentido e fazer várias perguntas para saber se isso realmente era efetivo, o que estava acontecendo, o que proporcionava, né? E não apenas ficar só vendo a expressão ou algumas vias de sinalização, como era o caso da nossa proposta inicial. E aí, ao longo do tempo, a gente foi aperfeiçoando isso, chegando a pesquisa, chegando até o campo, né? Que aí a gente não pode deixar de citar o José, que foi um colombiano, que participou efetivamente desses testes em maracujá, e junto com a Embrapa nós conseguimos fazer um teste de campo, onde a gente foi desde a infecção viral até verificar o número de flores, frutos, e é onde a gente tem os nossos maiores resultados, né? Um aumento de botões florais em mais de 133%, um aumento de frutos, né, no maracujá chegando a 80% de aumento de produtividade. E aí a Tolveg ela começou a partir disso. A gente foi caminhando a partir disso. Então a gente já foi para Bahia, a gente já foi para São Paulo fazer testes com outras culturas, mas na Bahia nós fomos justamente para uma fazenda no interior da Bahia, onde tem a maior quantidade de vírus, né, uma região endêmica para vírus, não só o vírus do endurecimento do fruto, como também outros. E lá a gente pôde ver na prática, né, junto com um agricultor, todos os resultados que a gente já estava vendo aqui. E isso, inclusive, hoje o fruto da Tolveg, né, que já gerou até venda recorrente. Muito bacana, né? A gente vê
esse conhecimento transformado num produto para auxiliar a economia e também com impacto ambiental, né? Agora, uma curiosidade, vocês falaram aí em duas culturas diferentes, né? Vocês falaram do maracujá e do fumo, né? Do tabaco. E também de dois tipos de pragas, né? Vírus e nematóides, não é isso? E fungos. E fungos. Nematóide é um verme, né? Para cada cultura e para cada praga tem uma aplicação diferente, uma formulação diferente ou não? Como é que funciona isso? Hoje a gente está fazendo alguns estudos nesse sentido. A princípio, o Arimã ele tem ido bruto. A gente tem feito alguns testes junto com outros micro-organismos para tentar melhorar alguns aspectos, melhorar ainda mais, né, alguns aspectos, mas o que a gente viu hoje na questão de pesquisa é que ele sozinho, ele é inespecífico, ou seja, ele faz toda essa questão de melhorar a imunidade da planta, gerar resistência contra patógenos, contra pragas, e isso a gente pode ir melhorando sim a formulação com alguns outros micro-organismos, que é o que a gente está desenvolvendo no momento. Ah, você diz acrescentar Outros componentes para poder melhorar alguns aspectos para atender melhor uma cultura como o milho, como o café, como o algodão, mas a princípio todos os testes que a gente tem são com Arimã puro. A gente tem alguns testes mais soltos, usando combinações para poder atender alguns aspectos mais específicos de algumas culturas. Ah, correto. E como é que vocês veem assim os desafios, né, nesse processo de, eu diria, convencimento, né, do produtor, porque existe uma cultura muito forte de você utilizar um produto químico que muitas vezes já existe toda aquela, né, tradição de utilização e também o resultado talvez seja mais previsível, né, num determinado. Como é que funciona isso? Então, isso é até interessante, porque se a gente olha para o início da história, a gente começou lá em 2020, 2021, conversando com os agricultores, e alguns eram muito abertos à ideia nova, né, de um bioinsumo, outros nem tanto, outros completamente, e outros já estavam até desistindo da cultura, de tanto problema que dava. Então, ele perdia mais do que ganhava. Hoje, anos se passaram e a gente já está vendo um mercado completamente diferente. A gente já vê pessoas mais abertas a essa ideia, mas de qualquer maneira, o nosso intuito é ir sempre com o agricultor. Então a gente vai, aplica com ele, conversa, mostra e depois pega esses resultados e a gente vê junto. O caso da Bahia, como ela mencionou, em uma área aleatória, né, que foi escolhida por 3 pessoas diferentes, 3 eram controle, 3 de teste. Os 3 de controle, em cada área foi retirada uma caixa de maracujá, e nos de teste, 2 caixas de maracujá. A gente dobrou a produção dele. E isso é muito interessante. Primeiro, porque para a gente acaba ocorrendo a recorrência de compra. E também chega no nosso objetivo de aumentar tanto o poder social e econômico dele e da região, assim como a gente consegue melhorar aquela fruta ou aquele cultivo que há pouco tempo não tinha nem tanto valor, porque eles já estavam desistindo de tanto problema que estava dando. Então, assim, a gente olha para toda a trajetória bem legal, que a gente conseguiu construir com os agricultores essa ideia de que dá para fazer diferente e não só com um químico, com um bioinsumo também. E eu acho que é interessante a gente agregar isso, né, que hoje a gente é conhecida, né, como as meninas do maracujá, as meninas do Arimã, e todas as vendas que a gente fez, a gente não foi atrás do produtor, né? A gente foi o cara da Embrapa que foi lá e ele falou assim, olha, essas meninas têm esse produto, vamos testar? Eles, não, vamos testar. E aí fomos lá, fizemos tudo bonitinho, contrato, tudo certinho e realizamos. Aí veio mais uma pessoa que tinha o problema
E aí foi mencionado, olha, essas meninas têm, que foi o caso de uma indústria que nós fizemos uma venda também no ano passado. E aí, a partir de uma queixa, né, que ainda não tinha solução, eles ainda não viam solução, a gente foi procurado, nós fomos lá, nós fizemos testes e agora nós estamos colhendo os resultados. Muito bacana. Vocês tiveram apoio, você citou a Embrapa, né? Vocês tiveram apoio da Embrapa. Vocês são do Rio de Janeiro? Isso. Vocês tiveram apoio da Embrapa local dos agricultores ou como funciona esse apoio? Eu queria que você falasse também de alguns apoios que vocês tiveram nessa trajetória empreendedora. Bom, a Embrapa ela é nossa parceira desde sempre, a Embrapa Agrobiologia, que a gente já fizemos alguns testes aqui com maracujá, junto com um pesquisador responsável por essa área, mas não, a gente não fica só na Embrapa Agrobiologia aqui no Rio de Janeiro. Nós também temos parceria com a Embrapa Senargem em Brasília. Foram eles que fizeram, junto com a gente, alguns testes para soja e também para o algodão, junto com os nematóides. A gente tem parcerias com empresas como o Epamig em Minas Gerais, que também fez alguns testes com nematóides e café. Tivemos a parceria, né, de indústrias que vieram apoiando a gente, junto com o Doutor Empreendedor, para a gente conquistar alguns outros projetos, né, da FAPERJ. A gente não pode esquecer as acelerações que nós participamos, que foram várias, desde IBMEC, fizemos uma aceleração na Bélgica, que foi muito importante para a gente, não só pelo reconhecimento de ter apenas 9 startups lá e nós estarmos representando as Américas. Então, foi um aprendizado muito interessante. E os parceiros, né? Não podemos esquecer do Copead, que o ano passado me ajudou com uma bolsa para poder melhorar essa questão de empreendedorismo, de finanças como um todo. Estou esquecendo de alguém? Espero que não. E a UFRJ. Eu acho que a UFRJ e a incubadora foram assim o início de tudo e tem nos ajudado bastante. A universidade tem nos apoiado bastante em toda essa nossa trajetória. Gente, que coisa bacana, né? A gente vê essa articulação, né, entre o setor produtivo, né, as empresas, as instituições públicas, né, e a academia, né, para poder fazer o conhecimento virar de fato produto e gerar emprego e renda, né? O que falta para a Tolveg escalar com os produtos para poder de fato o Arimã tá aí em mais e mais plantações pelo Brasil e de cada vez mais culturas, né? Esse é o desafio de agora, né? Tanto a nossa produção quanto o regulatório. O que na verdade a gente chama de desafio, a gente acaba ficando até muito feliz, porque antes a gente só tinha o sonho de fazer isso, então ter esse desafio já é algo muito bom, apesar de ser algo gigantesco, querendo ou não. Mas o regulatório, por exemplo, a gente conseguir fazer o registro da empresa, do produto, tudo no mapa, assim como o aumento da escala de laboratório para uma escala industrial, né? Pequena, média e grande, porque a gente não sonha pequeno, se é para sonhar a gente vai sonhar direito. Então, acho que é basicamente isso, mais algum desafio? Eu acho que o desafio comercial, a partir de distribuição, hoje o Brasil é muito grande, né? Então, para a gente chegar no produtor da Bahia, para a gente chegar no produtor da Amazônia, do Centro-Oeste, a gente precisa de uma rede de distribuição forte. Muito bom. Mariana, Caroline, parabéns aí pelo belo trabalho com a Tolveg. Obrigada. Obrigada. E você que nos assistiu, fique ligado aí para os próximos episódios do canal da Inovação. Tecnologia, inovação e mercado. Obrigado.